Então, vamos lá para a nossa semana 16, já estamos na fase de revisão, as revisões finais, já para te preparando para o Enem. Estou com Biologia Frente B, sou Caterine Carvalho, vamos começar. Eu trouxe hoje questões da parte de Botânica e de Embriologia, que foram as nossas primeiras etapas de conteúdos. A nossa revisão 2 vai ser dos restantes dos conteúdos de genética, de síntese proteica e os ácidos nucleicos. Então, vamos lá. A nossa primeira questão trata-se de hormônios vegetais. Sabe-se que hormônios vegetais são substâncias orgânicas simples ou complexas. Elas atuam em baixíssimas concentrações e estimulam, inibem ou modificam, de algum modo, os processos fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu local de síntese. Associa-se a coluna de acordo com a primeira e assinale a sequência correta. Então, gente, não é diferente de hormônios humanos também, tá? Eles, em pequenas quantidades, eles podem agir no local de produção e podem agir em outro local, porque a planta permite a circulação devido aos líquidos que circulam nela, as seivas, não é isso? Então, a gente faria como essa primeira? A divisão e crescimento celular seria qual? Divisão e crescimento celular seria papel da citocina, tá? Amadurecimento de frutos seria papel do etileno, gás etileno, ele emite e amadurece os frutos. Então, a gente sabe, eu até já falei nas aulas, que laranja amadurece as bananas, né? E estímulo à germinação de sementes é a giberelina. E o alongamento de caules e tropismos é as auxinas, né? O fototropismo e geotropismo. E por último, o ácido abscísico, que é a inibição da germinação de sementes. Então, a letra C. Vamos para a segunda. A filogenia a seguir representa as relações evolutivas entre os principais grupos de plantas e algas verdes. Com base nas informações apresentadas na figura, é correto afirmar que as gimnospermas são mais próximas das angiospermas que as briófitas. As flores e frutos teriam originado no ancestral comum às espermatófitas. A presença de parede celular é uma característica exclusiva das plantas. As angiospermas correspondem ao único grupo a apresentar sementes. Todas as plantas apresentam vasos condutores de seiva. Veja que você tem uma questão aqui, que você vai analisar essa filogenia nesse gráfico. Observe o gráfico. Você vê essa filogenia, você representa da seguinte maneira. Você vê aqui parede celular e acima você tem um traço que puxa algas verdes. Então, quer dizer que as algas verdes, têm parede celular. Se você observar aqui, embrião retido no gametófito feminino é uma característica depois das algas, elas não têm. Mas as briófitas que vêm depois dessa característica, elas apresentam isso, que elas já fazem parte do reino planta. Se você observar aqui, vasos condutores de seiva, ele está após as briófitas, o traço das briófitas. Então, briófitas não têm vasos condutores de seiva. As pteridófitas têm vasos condutores, mas elas não têm sementes, que vêm depois. As gimnospermas têm sementes, mas elas não têm flores e frutos, que vêm depois. Então, isso aqui você consegue interpretar a filogenia dessa maneira. Então, a gente sabe que de briófitas até angiospermas fazem parte do reino das plantas. E dentre as plantas nós temos as gimnospermas e angiospermas chamadas de espermatófitas ou também de fanerógamas, por terem estruturas reprodutivas, né, visíveis, como é o caso dos estróbilos e as flores das angiospermas. As briófitas e pteridófitas são também chamadas de criptógamas, por não terem essas estruturas bem desenvolvidas e visíveis. Então, nessa questão, a gente vê que a letra A é a mais correta, porque ela é a correta porque gimnospermas, evolutivamente, ela está mais perto das angiospermas do que as briófitas. Briófitas está mais perto de algas, tá? Então, a letra A. Na terceira, considerando as raízes das angiospermas, assinale a opção que apresenta corretamente os tipos de raiz correspondentes às seguintes descrições, tá? Então, como seria aqui? O número 1. Qual é o tipo de raiz que atua como órgão de reserva de alimento que nas plantas se encontra na forma de amido? É uma raiz subterrânea do tipo tuberosa, não é isso? Então, a gente fica entre a letra C e a letra D.
O seu eixo principal é subterrâneo, o 2, o item 2, e profundo, possuindo ramificações que garantem a fixação da planta. Eixo principal, a gente lembra de raiz pivotante ou axial, que é a raiz das dicotiledôneas, tá? Então, a gente poderia ainda ficar com a letra C ou a letra D, porque axial e pivotante é o mesmo tipo, mas vamos mais para frente, a gente já elimina essa questão. Comum, o 3, comum em plantas aéreas, não é isso? Ela é comum em plantas aéreas, busca envolver a planta hospedeira, comprometendo a circulação. Então, estou falando de compressão, de estrangulamento, tá? Então, é estrangulante e a gente fica com a letra C, tá? O 4 diz, ó, ramos radiculares fundidos ao caule para dar uma importante fixação, como tábuas. Então, seria uma tabular. Letra C é o gabarito, ok? Vamos para a próxima. As plantas foram os primeiros organismos a colonizar a terra firme. Apresentam um ciclo de vida com alternância de geração e diversidade de estruturas. Acerca desses organismos, assinale a alternativa incorreta. Então, olha, não esqueça disso, na sua prova do Enem, veja bem o que está pedindo a comanda, tá? A comanda é isso, ó, acerca desses organismos, assinale a alternativa. Essa é a comanda da questão. Alternativa incorreta. Você não pode perder essa chance de prestar atenção, porque você pode perder a sua questãozinha, tá? Então, aqui é a incorreta. Então, qual seria a incorreta aqui? Vamos ler? Letra A. Nas briófitas, o gametófito representa a fase dominante. Isso é a duradoura. Nas pteridófitas, o esporófito representa a fase dominante. Isso mesmo, que é a samambaia. A samambaia é o próprio esporófito. O gineceu representa um conjunto de estames. Não, né? Um conjunto de carpelos. Estames é do androceu, parte masculina. Então, letra C é o gabarito. Corola é realmente conjunto de pétalas e cálice conjunto de sépalas. A quinta. Considerando apenas o tipo de reprodução de vegetais, sem a influência de fatores ambientais que possam trazer mutações ou outros tipos de variedade, a que proporciona maior variabilidade genética é a reprodução sexuada ou sexual. Agora, é autogâmica ou alogâmica? Mistura de dois seres diferentes. Então, é a letra B, alogâmica, gameta de um com gameta do outro. Isso faz uma recombinação gênica. Reprodução sexuada, maior variabilidade genética. Reprodução sexual autogâmica, como por exemplo da solitária, ela se autofecunda. É sexual? É, mas não vai ter uma variabilidade, porque o DNA é o mesmo. Então, a alogâmica, ou seja, com gametas de seres diferentes, vai ter uma recombinação gênica e vai ter uma maior variabilidade. E isso favorece a evolução dos seres. E a sexual é só uma cópia, né? Não tem mudança do código, da recombinação. A próxima. A polinização de plantas é um processo essencial para a manutenção de populações no ambiente natural e pode ocorrer através de vários agentes. Então, nós temos a polinização realizada por morcegos. Qual seria a alternativa? Olha, se o pólen é levado pelo vento, é anemofilia. Se ele é levado por insetos, entomofilia. Se ele é levado por pássaros, é ornitofilia. E se ele é levado por morcegos, é quiropterofilia. Por quê? Desculpa, aí travei, né? Porque os morcegos, eles é de uma ordem dentro da classe de mamíferos que são os quirópteros. Então, o nome já puxa a classificação, letra C, ok? Então, morcegos, muitos deles, né, podem vir lá sugar néctar e aí leva o pólen dessas plantas e favorece na sua reprodução. Próxima. Foi anunciada na sede Geoparque Araripe mais uma descoberta paleontológica inédita. Um achado fóssil inédito de 120 milhões de anos. Uma planta do período Cretáceo, conhecida popularmente como japecanga, da família da Ismicácea. O nome dado é a homenagem ao professor Jackson Antero, em memória. Cratosmilax jacksoni. A Ismilacácea é uma família de plantas monocotiledôneas basais que ocorre em todos os continentes e está relacionada à origem de plantas com flores.
Então, gente, esse é um texto, tá? É um contexto da questão. Questão contextualizada. Qual é a comanda? É agora. A respeito dessa divisão de plantas às monocotiledôneas, é incorreto afirmar que nesse grupo de plantas existem plantas com nós e entrenós no caule? Sim, existem sim. No caso, o milho, né? Tem nós e entrenós no caule, as monocotiledôneas. Existe nesse grupo plantas que se reproduzem por outro meio que não seja semente? Sim. De forma, elas podem se reproduzir pelos as gemas, né? De forma sexuada. Geralmente as flores têm base trímera. Sim, né? Trímeras, 3 pétalas, 3 sépalas e múltiplos de 3. 3 estames. Geralmente são folhas, suas folhas são paralelinérvias, exatamente, elas são paralelas à nervura, tá? Nas folhas, por isso são risquinhos retinhos, diferente daquelas reticuladas das dicotiledôneas. Agora, as sementes só tem um cotilédone e não dois. Então, a incorreta é a letra E, ok? Próxima. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. A seiva xilêmica é água e sais minerais. A água entra pelas raízes, através dos pelos absorventes e percorre os vasos do xilema, né, os vasos condutores de seiva bruta, que é o xilema, até chegar às folhas. Tá? Mesmo que essa planta viesse a sofrer uma ação contínua do vento e a sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria o seu percurso. O que garante que essa seiva seja transportada? O que garante? É o processo de transpiração. A planta, a tendência é a água sair lá do solo, passar por todo o seu corpo e ser eliminada pelos estômatos, que estão nas folhas e algumas vezes até no caule. Então, a forma de eliminar em forma de vapor d'água, transpiração, tá? Isso permite essa passagem todinha da água pelo corpo da planta. Próxima. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, através de seres vivos e não vivos. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando depende do vento é o quê? Quando eu dependo do vento, quem vai levar o pólen é o vento. Então, quanto mais pólen eu tiver, melhor para o vento levar e ter mais chances de esse pólen chegar em outras flores, né? Para acontecer realmente a fecundação. Então, das alternativas, eu tenho que ter o quê? Um grande número de estames. Então, quanto mais estames, mais pólen. E aí o vento vai ter uma eficiência, porque ele vai ter mais pólen para disseminar, para espalhar. Letra E. Um organismo, quando ele é multicelular, né, então estou falando de plantas ou algas pluricelulares, fotossintetizante, também ainda não dá para diferenciar se é uma alga ou uma planta, mas tem sistema vascular. Então eu já descarto algas e das plantas eu já descarto o briófito, porque ela não tem vasos condutores. Eu vou pensar de pteridófito para frente, ou pteridófito, ou gimnosperma e angiosperma. Mas está dizendo, e não possui frutos, então já sai angiosperma. Eu fico entre pteridófito e gimnosperma. Mas não tem sementes, então eu falo somente de pteridófito, porque a gimnosperma tem semente, que são as secóias, os pinhões, né? Letra C. Pteridófito é o grupo de samambaias e avencas. Com relação ao reino metafita, que é o reino das plantas, é correto afirmar que nas angiospermas o fruto é o ovário desenvolvido? Isso mesmo. O báculo, que é báculo, hein? Olha, você já viu na samambaia aquela folhinha enroladinha assim, ó? Aquela folhinha enroladinha parece um feto. É uma folha jovem, chamada de báculo. E daí o nome das pteridófitas, ptero, quer dizer feto, folha em forma de feto. O prótalo ou protalo é a folha em forma de coração, também tem na samambaia. Ela é o gametófito, ela é hermafrodita. E os soros são os pontinhos marronzinhos debaixo da folha, eles vão estar cheios de esporos para germinarem formando gametófitos. Então,
Essas estruturas não são das briófitas, são das pteridófitas, então o número 2 está errado. Os vegetais fanerógamos, que a gente está falando é aqueles de gimnosperma e angiosperma, caracterizam-se pela presença de flores e sementes. Isso, exatamente. Principalmente as geospermas. As gimnospermas não têm flores, mas elas têm sementes. Nas gimnospermas, o óvulo situa-se em folhas carpelares abertas. Exatamente. Ele não está dentro de flores, né? Mas está dentro de folhas adaptadas, carpelares abertas, que estão dentro dos estróbilos. 16. As briófitas possuem o esporófito haploide e o gametófito diploide é o contrário. Ao contrário, as briófitas têm esporófito diploide e o gametófito haploide. A banana é um fruto partenocárpico? Sim, ela não precisa fecundar. Ela desenvolve o ovário e as suas sementes não vão ter sementes, vão ser os óvulos não fecundados, aqueles pontinhos pretos da banana. Então, é um fruto partenocárpico. Ele não precisou de fecundação para desenvolver o ovário e formar o fruto. As briófitas são vegetais vasculares? Não, são avasculares. Então, dos itens eu tenho certo 1, 4, 8 e o 32. Tá? Se fosse uma questão de somatório, você somaria 1 mais 4 mais 8 mais 32. Esse tipo de questão, ela não, no Enem, ela não tem para você somar, mas pode ter em forma de VOF, tá? Esses textos, por isso que a gente ainda usa nas revisões, tá? E não, alguns vestibulares ainda fazem questões de somatório, o Enem não faz, mas em compensação, o texto é totalmente proveitoso para o seu conhecimento. Ao caminhar pela sua cidade, um estudante do ensino médio observou as seguintes plantas. Ele viu musgo, viu samambaia, viu pinheiro, viu goiabeira, viu ipê amarelo e, após analisar, ele fez as seguintes afirmações. E você vai marcar qual é a afirmação dele correta. Apenas uma dessas plantas, tá? Não tem raiz, caule e folha diferenciadas. Uma dessas plantas não tem raiz, caule e folha diferenciadas. E é isso mesmo, é a letra A. O musgo, ele é uma briófita, ele não tem raiz, nem caule, nem folha diferenciado. Ele tem rizóide, cauloide e filóide. São protótipos dos órgãos raiz, caule e folha, mas não são órgãos verdadeiros. A água circula nas briófitas, nos musgos, célula a célula. Inclusive, se ficar seco o ambiente, eles desidratam facilmente, porque eles não têm um sistema condutor de vasos. Tá? Então, aqui nós temos a samambaia, que é das pteridófitas, o pinheiro, que é um gimnosperma, e a goiabeira e o ipê são angiospermas. Tá? E apresentam frutos. Então, gabarito letra A. Em algumas plantas de interior, como a famosa comigo ninguém pode, após uma rega intensa, podemos observar que suas folhas choram, ou seja, começa a gotejar, o que comumente você chama de mal olhado. Um bom observador, entretanto, saberia que esse fenômeno que está relacionado a uma estrutura da folha que elimina o excesso de água que a planta absorveu. E essa estrutura é quem? É o estômago ou é o hidatódio? É o hidatódio. Olha, o estômago ele libera vapor d'água. Hidatódio, água em forma líquida. Tá? Ele fica mais nas bordas da folha. Ele libera excesso de água quando o ambiente está muito úmido, tem muita umidade e a planta absorveu muita água, então ela tem que dar uma eliminada nesse excesso. Por isso essa gotícula, né? Essa gutação, que é o gotejamento de água pela folha, tá? Olha essa aqui de Rondônia, né? As plantas apresentam tecidos de sustentação, que têm a função de suportar as enormes pressões que estão sujeitas às suas células. Um dos tipos de tecidos existentes que se encarrega de sustentar sustentação de folhas e caules em crescimento ou em órgãos adultos de plantas de porte pequeno, como as herbáceas, é conhecido como colênquima. Ele é rico em células vivas e dá essa sustentação a esses caules flexíveis e ramos flexíveis, tá? Então, é o colênquima. Parênquima de preenchimento, o arênquima é preenchido com A também, né? Um tipo de parênquima. E o esclerênquima é de sustentação, e ele tem muitas células tecido não vivo, né, dos troncos. Próximo. Algumas tribos indígenas da região da Amazônia costumam alimentar-se das sementes oleaginosas da Hevea brasiliensis, também conhecida como seringueira.
A importância econômica dessa planta está fortemente ligada à vinculação da extração de látex para a produção de borracha, podendo ser utilizada também para a produção de óleos, vernizes, tintas e suplementos alimentares. A partir dessas informações, é possível concluir que qual é a, o, o que você pode extrair desse texto. Aqui uma questão que você a comanda é a própria interpretação do texto. Claro, voltado que você vai usar como base os conhecimentos a respeito dessa característica da planta de produção de látex. Então, qual é a alternativa que vai explicar realmente isso? Seu fruto não permite classificá-la como angiosperma? A seringueira ela vai ter um fruto, seja que tipo for, comestível ou não, é uma angiosperma. Não interessa o tipo de fruto, seco ou carnoso, qualquer tipo. Suas folhas pecioladas permitem classificá-la como um monocotiledônea? Não. Ela seria uma dicotiledônea pecioladas, porque as folhas monocotiledôneas são invaginantes, né? Elas têm mais bainhas. O seu látex, ao ser secretado, protege áreas de tecidos vegetais lesionadas. Exatamente, cria uma camada protetora para evitar a infecção, tá? Plantas também pegam infecção. Rosas, quem trabalha em floricultura sabe disso. Eles cortam as rosas com tesouras higienizadas, tá? Bem limpas, porque senão a tesoura estiver suja, ela vai se contaminar, então ela vai ter um fungo, ela vai ter... E aí ela não vai servir para comercialização, ela vai perder a sua exuberância, tá? Então, o látex, ele cria uma camada isolante, protetora de infecções para a planta. Então, a letra C é o gabarito. Tá? Então, sementes oleaginosas é o alto teor de lipídios, tá? Só lembrar disso, e não exatamente carboidratos. Olha essa. Seca faz cidades do interior de São Paulo decretarem emergência. A falta de água enfrentada pelo sudeste do país tem feito cada vez mais as cidades de São Paulo e de Minas adotarem o racionamento para reduzir o consumo de água, ou decretarem estado de emergência, além do desabastecimento. A seca tem prejudicado também setores como a agricultura, a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. A situação de seca citada na reportagem é determinada por mudanças no ciclo hidrológico, em que as plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma fonte de vapor da água para a atmosfera. Os vasos que conduzem a água das raízes até as folhas são quais? A água das raízes até as folhas são vasos xilemáticos, né? É o xilema. E o processo que vai fazer a saída é a transpiração, aquela questão anterior que a gente fez. Então, os vasos xilemáticos levam a seiva bruta e ela chega a água até as folhas, onde elas vão sair em forma de transpiração pelos estômagos. Tá? Água em forma de vapor. Letra D. 17. Tomando como referência o embrião de um determinado vertebrado, ilustrado na figura abaixo, como seus respectivos anexos embrionários, analise as proposições seguintes. Então, aqui nós temos essa imagem, você consegue ver essa imagem, você está observando que você tem nela aqui o número 1, que seria uma estrutura chamada corealantoide. Essa estrutura é a união do córeo com a película do alantoide. Só que ela é típica de aves, tá? Por isso que esse item não está verdadeiro. Ela permite vascularização, ela permite trocas gasosas, mas ela é mais típica em aves e não em mamíferos. O alantoide, indicado em 2, né, forma a parede do intestino primitivo em embriões de peixes. Falso, gente. O alantoide, ele não vai fazer parte do embrião, ele é um anexo embrionário. Então, ele não vai formar o embrião. Tá? O embrião ó, está lá em cima e o alantoide vai estar embaixo. O alantoide é anexo e não é parte do embrião. O conteúdo da cavidade amniótica, que está na 3, tá? Constitui um eficiente sistema de amortecimento e impede o dessecamento de embriões de répteis, aves e mamíferos, que são os seres terrestres, os animais terrestres. Corretíssimo, então o item 3 está verdadeiro.
4. O surgimento do córeo, que é a estrutura 4, membrana menos espessa e menos permeável que o âmio, foi o passo mais importante na conquista do ambiente terrestre. Não, o passo mais importante na conquista do ambiente terrestre foi o âmio e não o córeo. Tá? O córeo é mais para trocas gasosas na respiração, no caso de aves que ficam dentro de ovos. 5. O saco vitelínico é encontrado em répteis, aves e mamíferos, peixes e anfíbios? Sim. Ele é encontrado em todos, agora ele vai ser mais desenvolvido em uns e outros não. Tá? Então a sequência é FFVFV. Gastrulação é um processo em que as células embrionárias sofrem um rearranjo, originando uma estrutura denominada de gástrula, onde o plano corporal do futuro animal é definido. Sobre a migração de células no processo de gastrulação, como você vê nessa figura, é correto afirmar que o número 1, ele representa o quê? A epibolia. Epibolia é essa migração das células superficiais no sentido do blastóporo. O número 2 seria a embolia. A embolia é essa invaginação, como se tu estivesse secando uma bola, apertando, essa invaginação das camadas no sentido interno. O 3 é a delaminação, é o gabarito, porque é a formação de camadas paralelas de células. Tá? As camadas ficam paralelas, formando uma lâmina, e no caso a delaminação de 2 camadas ou mais. 4. O 4 seria uma involução, ou seja, as camadas elas migram pelo próprio blastóporo de fora e vão entrando e contornando por dentro. É uma involução. E o 5 seria a ingressão, que é exatamente ingresso de células da camada interna, tá? De fora elas passam para dentro, assim, migrando, como se estivessem infiltrando, tá? Então, essas são as fases, né? As 5 fases de migração das células no processo de gastrulação, tá? Da embriologia. 19. No estágio de gástrula da maioria das espécies animais, os blastômeros diferenciam-se em 3 conjuntos de células conhecidos por folhetos germinativos. Esses folhetos formam todos os tecidos corporais. Nós sabemos, né, que são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O folheto mais externo é o ectoderma? Sim. Origina músculos, ossos? Não. Quem origina músculos, ossos, sistemas cardiovascular e urogenital é o mesoderma. Então, letra A está fora. O folheto mais interno é o endoderma e ele forma o intestino, o tubo digestivo, as glândulas associadas como pâncreas e fígado, sistema respiratório com brânquias e pulmões. Exatamente, esse é o gabarito, questão letra B. O folheto que está entre ectoderma e endoderma é o mesoderma, certo? Mas ele não origina epiderme e sistema nervoso, isso aí é coisa do ectoderma, então letra C estava fora por isso. E os quinidários e poríferos e todos os mamíferos têm somente 2 folhetos. Não, os quinidários têm 2, poríferos não formam folhetos e os mamíferos são triblásticos, têm 3 folhetos. Então, quinidários são diblásticos, tá? Só tem ectoderma e endoderma, e os mamíferos têm ectoderma, endoderma e mesoderma, são triblásticos. E vamos para a última. O desenvolvimento embrionário é diversificado entre os diferentes grupos de animais e ocorre de maneira geral em 3 fases consecutivas. Qual é a alternativa correta quanto ao desenvolvimento embrionário dos anfioxos? Anfioxos é aquele bichinho, né, transparentezinho que vive na areia da praia e ele tem a notocorda até na fase adulta e é muito usado para estudar a questão do desenvolvimento dessas estruturas da fase embrionária, tá? Então, organogênese é a fase de formação de órgãos. E não é a fase de formação de blastocele, não, a partir da blastocele, não é a fase de arquêntero, não, isso é a fase de gastrulação. A gastrulação é a formação de órgãos, não, trocaram, né? Letra A com a letra B está trocado o termo.
Letra C, a organogênese é o processo de transformar blástula em gástrula? Não. Isso seria gastrulação. A segmentação é o processo em que os zigotos sofrem clivagens, ou seja, inúmeras mitoses, divisões, e formam várias células que são os chamados de blastômeros. Exatamente. Inclusive, as primeiras divisões chegam a formar a mórula, que é uma estrutura maciça do tamanho ainda do zigoto, né? Ela não aumentou, mas só dividiu várias vezes e ficou com várias células menores, que são os blastômeros. Letra D é o gabarito. E a letra E, neurulação, seria a formação das estruturas do sistema nervoso. Então, não é a formação de folhetos embrionários. Não é a fase de neurulação, é a formação das estruturas de tubo neural, notocorda, cristas neurais, tá? Então, sulco neural. Então, gente, é isso, tá? Até a próxima. E eu deixei o material com essas mesmas questões com um comentário nas respostas, com algumas explicações para que você reforce a sua revisão, tá? Até mais, tchau, tchau!